né? O que nós vamos fazer hoje, tá? É uma atividade que faz parte aí do projeto Horta e Fraternidade, né? Um projeto aí que o colégio está desenvolvendo alusivo à campanha da fraternidade, né? E que o professor Daniel realizou com vocês aí uma parte extremamente importante, que foi o quê? O processo de plantio, tá? O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Dentro do conteúdo de geografia, que a gente está trabalhando geologia, nós vamos trabalhar agora a questão de condução e manejo sustentável do solo, tá? E nesse processo de hoje, nós vamos fazer o quê? 2 mecanismos, tá? O primeiro é a aplicação de um fertilizante chamado NPK, tá? O certo seria o quê? Fazer a aplicação antes do plantio, certo? Para depois dar um tempo e fazer o plantio. Mas como a questão do tempo é uma questão curta, o que nós vamos fazer então hoje? A colocação desse fertilizante, entretanto, ele tem que ser feito numa proporção muito adequada para a gente não ter o quê? Nenhum tipo de impacto negativo da planta, tá? O NPK, tá? Ele na verdade ele é composto por 3 componentes. O nitrogênio, que é responsável, né, por estimular a brotação e o enfolhamento, certo? O fósforo, que é indicado, né, principalmente aí para estimular a absorção de nutrientes da planta, tá? E o potássio, ele contribui o quê? Para a formação e desenvolvimento do sistema radicular, tá? Então, esse fertilizante, ele é fundamental, tá? Para que tenhamos o quê? Um desenvolvimento mais vigoroso da planta. Existem diferentes tipos de composição, tá? Esse que nós estamos usando aqui é o 10-10-10, tá? Ou seja, 10 partes iguais, né? 10 partes de cada um desses componentes, tá? O 10-10-10, ele é o quê? Ideal para grama, como também para hortaliça e tudo aquilo que não produz flores e frutos, que é o nosso caso aqui, tá? Por enquanto aqui, ó, a Amanda e a Maria Gabriela estão fazendo o quê? A retirada de ervas daninhas. Já por que chama erva daninha? Já pararam para pensar? Ervas por serem vegetais, daninhas porque causam danos. A existência dessas, digamos assim, dessas biomassas, dessas plantinhas, né, não quistas, vai fazer com que haja o quê? Uma concorrência nutricional entre o que a gente quer produzir com elas, tá? Como nós estamos fazendo aqui um manejo biológico, tá? Então, a utilização de defensivos químicos não é bem-vinda, não é bem-quista, tá? Então nós vamos fazer aqui a adubação, tá? Vou fazer aqui só a primeira para vocês verem. A gente vai jogar aqui, ó, bem perto aqui, ó, assim, ó, entre uma rua e outra da couve, tá? Para que isso aqui, quando se dissolver, fique no solo e vá devagarzinho entrando em contato com o sistema radicular da planta. Tudo bem? E aí vocês vão fazer isso. Em relação à biomassa, tá? A cobertura verde. Em geografia, um dos últimos conteúdos nossos foi o quê? Processos erosivos e técnicas conservacionistas do solo. O que nós vamos fazer aqui? Ó, eu trouxe de casa palha de grama, tá? Em que vocês vão o quê depois? Espalhando aqui, ó. Espalhando entre uma planta e outra. Não é melhor colocar depois? Não, assim, só estou mostrando o primeiro aqui para ver como vocês vão fazer e o porquê, tá? Isso aqui, antes de ser decomposto, vai servir do quê? De proteção do solo. Proteção do sol, proteção da água e proteção de temperatura elevada. Então isso aqui vai manter o solo mais fresco e mais úmido por um tempo maior, tá? E vai reter a umidade por um tempo maior. O desafio que eu faço a vocês, qual que é? Nós temos um pedaço do canteiro ali, aquele último canteiro, vamos deixar ele sem nada. Quando vocês molharem aqui, molhem lá. E deixem quieto. Molhem aqui e molhem lá. E aí depois vocês vão comparando, tá? Vocês podem enfiar a mão na terra um pouquinho para ver, depois de 2, 3 dias de chuva, onde vai ter mais ou menos umidade. E o que vocês vão perceber? Que aqui a umidade vai ser muito maior.
Numa agricultura em escala comercial, crianças, nós vemos isso muito numa técnica chamada plantio direto, que é quando o agricultor colhe, certo? E aquela palha que fica, tá? Depois da colheita, aquela palha que sai da máquina, antigamente ela era o quê? Retirada e ateava-se pouco. Uma técnica extremamente agressiva e prejudicial ao solo, que você afeta a estrutura e toda a biodinâmica do solo, certo? Deixando aquela palha, você vai ter ali, numa escala muito maior, a mesma função disso que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? E pra gente terminar, uma coisa que eu ia pedir para vocês, gente, por favor, nunca mais falem, ó, sujei a mão de terra. Nunca falem isso, tá? Por que eu falo isso? Pessoal, a nossa vida não é romantizar, mas é uma realidade. Ela depende o quê? De tudo aquilo que sai dessa estrutura, chamada solo, tecnicamente, ou popularmente de terra. Então a gente é muito desconexo dizer assim, eu sujei a mão com aquilo que me é fundamental à vida, tá? Então, vocês não sujaram a mão com terra. Vocês entraram em contato com um dos elementos naturais, com uma das estruturas que são essenciais, que são vitais à vida. Tudo bem? Então, vamos à obra agora. Fechou? Então vocês podem retirar, primeiro retirar as ervas daninhas, tá? E depois nós vamos fazer essa adubação e por último a cobertura verde. Fechou? Mãos à obra de crianças, todos.